Olá, pessoas! Vamos bater 3 bitzinhos de prosa? Hoje a gente vai falar aqui com uma neurologista, a Marilise Paraíso, para falar um pouquinho sobre o que, Vivi? Sobre os impactos da tecnologia, mas não do ponto de vista que a gente tem abordado aqui, nada de rede social, nada de a IA vai acabar com o mundo, não. A gente vai falar de desenvolvimento da criança. Então você, papai, mamãe, vovó, vovô, tio, tia, responsável por um pequeno infante, assiste esse vídeo para ver qual que é a melhor forma de criar o seu filho, sobrinho, irmão, nesse mundo tão tecnológico. Então, antes de mais nada, vamos deixar nosso muito obrigada para o Serrapilheira, que está apoiando o projeto do Peixe Babel de trazer mais diversidade, trazer caras diferentes da tecnologia para falar um pouco sobre seus impactos, seus desafios e até um pouco da técnica também. É um prazer receber você aqui. E a gente sempre começa com se apresente, porque quem melhor do que você mesmo para falar um pouco, né, do que você faz, seu trabalho. Eu sou Marilise Paraíso, sou médica e trabalho com neurodesenvolvimento já há 32 anos. Sou especialista em distúrbio da comunicação humana, sou especialista em neurologia clínica, tenho mestrado em saúde, onde eu estudei funções executivas no paciente renal. Então, tem uma história acadêmica e minha área de estudo é essa, neurologia do comportamento. Então vamos lá, então a gente sempre fala muito de impacto na tecnologia, principalmente no o que a inteligência artificial pode fazer. Recentemente a gente tem falado muito sobre o que as redes sociais podem e podem não estar manipulando você, mas então a gente precisa dar um passo um pouquinho para trás, porque a geração que está vindo agora é uma geração que já nasce com a cara na tela. O celular já virou babá de criança, porque Sim. Você precisa que a criança descanse, descanse, na verdade. Te descanse. Você vai falar, menino, vai assistir isso aqui. Aí uma pergunta que a gente que surge é se isso realmente é uma preocupação. A gente já tem alguma noção do que pode acontecer. Uma criança que é exposta desde muito cedo a muitas telas. Muitas telas, isso. Uma criança que é exposta a muitas telas desde muito cedo, Marilise? Sim, porque é o seguinte, atualmente tem muitas variedades de tela, né? Mas a TV já causava muito impacto. No tempo ela era de válvula ainda, né? E que o videogame era o Atari, né? Isso já tinha. Então, esses estudos, eles existem de longa data já. Só que eram esporádicos, era uma área do meu interesse, né? Eu fui aluna do Coltec, eu estudei eletrônica no Coltec e me interessei desde sempre por isso, porque em consultório, quando a gente está falando de neurodesenvolvimento, a gente fala de distúrbios e fala de atrasos, né? Distúrbios são crianças que nascem realmente com alguma alteração biológica. Agora, não era a maioria das crianças que me procuravam no consultório. A maioria eram crianças que, por questões ambientais, apresentavam dificuldades de comportamento, ou cognitivas, ou de atenção, ou de memória, ou motoras, né? É um objeto, para mim, de estudo de 30 anos, talvez. Atualmente, a gente já tem, se você olha no PubMed, só no último ano, eu chequei recentemente, 3.000 artigos de livre acesso, com o unitermo screen time, que não é o único unitermo que é usado, né? Então tem muito impacto, sim. Então vamos começar com por que as telas são tão atraentes para a criança. Porque as telas, elas realmente viraram babás da criança e não à toa. Quando você dá uma tela na mão da criança, ela até acalma. Nada chama a atenção por tantas horas quanto uma tela na mão de uma criança. Então já se sabe por que é tão atraente? Então, isso eu nunca vi descrito, assim, nunca li um artigo específico, mas eu posso imaginar por quê. Quando você diz a criança se acalma na tela, não é bem assim, não é um acalmar. Ela fica com uma atenção presa na tela, à custa de um sistema neural, que é o sistema nervoso autônomo simpático, uma estimulação de luta ou fuga, né? Uma situação que prende a criança naquele estímulo, e isso, aí a tecnologia faz isso como
estratégia, as impressões elas mudam com muita velocidade e com isso elas te prendem a atenção. Então tem variações de luminosidade, tem variações de estímulo e isso é de fato irritante, não é calmante. Ele dá um alerta para o sistema nervoso. Então isso é irritante do ponto de vista neural, né? Assim, ele te acorda. Então ele te acorda um pouquinho mais. E ele te acorda um pouquinho mais para te manter alerta diante da tela. São até estudos, engraçado você falar isso, estudos que se fazem de criação de conteúdo na internet. Não à toa, por exemplo, não sei se quem está assistindo notou, quando você está falando, a gente muda aqui para te destacar na tela, por exemplo, é para tentar tornar o que a pessoa está assistindo mais dinâmico. Porque quando, a gente sempre ouve isso, que quando o cenário muda, você chama a atenção da pessoa de novo. Então faz todo sentido, né? Se você renovar o estímulo, você está renovando o ciclo de atenção da criança, mais ou menos, né? E meio que a gente está falando de criança, mas uma das questões, por exemplo, para quem sofre de insônia, é justamente não ficar no celular antes de dormir, né? Porque senão você vai excitando o seu cérebro e em vez de você conseguir ficar com sono, você vai ficando mais acordado. Então você só vai alimentando a sua insônia, né? O estímulo em si, ele é estimulante, independente do conteúdo. Pode ser ter um conteúdo lento, né? Mas a forma como ele é apresentado e também a luminosidade da tela, ela diminui a produção de melatonina, então ela diminui a possibilidade de dormir, e isso é uma das grandes preocupações dos pediatras. Eu queria só ressaltar que é motivo de preocupação porque é uma coisa super conveniente. E assim, não dá para julgar os pais que fazem isso, porque eu conversei com a minha cunhada, que é mãe da minha sobrinha, antes de fazer esse vídeo, e ela falou assim, poxa, eu sei que faz mal, mas eu trabalho 8 horas por dia, eu pego 1 hora de ônibus para ir, para voltar, eu chego cansada, às vezes eu preciso só dar uma respirada. É importante, é urgente arrumar alternativas que substituam o estímulo da tela, né? Hoje, os pais também se preocupam muito em manter a criança entretida. E o tédio faz parte, né? Assim, faz parte que você tem uma atitude criativa. Não precisa colocar a criança na frente de uma tela, né? Assim, não precisa sentir culpa, claro, de jeito nenhum. Não precisa dedicar o tempo. A criança tem que entender que o adulto está cansado, que não pode brincar ali, né? Isso faz parte dos limites, né? E deixar a criança brincar. Deixar ela procurar o que fazer. A criança sempre vai arranjar uma brincadeira, sempre. Deixa uma criança numa fila, você vai ver, ela vai estar de pendurar numa coisinha ali, ela vai pegar uma folha, né? Eu vou deixar só uma dica solta que eu aprendi esses dias com as minhas sobrinhas aqui. Se você dá para o seu filho, sua filha, o aplicativo do YouTube para ele assistir, tem um artifício que você consegue ativar para cada 15 minutos o aplicativo dizer é hora de dar uma pausa. E aí aparece uma preguicinha de chapéu, assim, de dormir, e a preguicinha começa a dormir, assim, tipo, o aplicativo foi dormir. Então, assim... então assim, tem como você setar a hora de dormir também para a criança não ficar até tarde no celular. Então, pelo menos, busque esses artifícios de controle parental no celular, sabe? No mínimo, assim. E lembrando que no computador também tem, né, para as crianças maiores e até para os adultos também, né? Tem também como você limitar o seu uso. Vamos para a próxima, né, que é justamente, primeiro assim, falando em curto prazo. Já tem indício, já tem evidência de que essa exposição excessiva pode atrapalhar o desenvolvimento da criança? Então, na literatura médica, sim, o impacto no sono é o primeiro, no comportamento, no humor, então agressividade sim, depressão, ansiedade, obesidade é uma grande preocupação. A propaganda de comida impacta diretamente nesse ganho de peso e aí a vida sedentária também. Isso a gente está falando de um modo geral até a adolescência. Agora, nas crianças pequenas, assim, também já é sabido que podem ter atrasos motores, de fala e linguagem e cognitivos. Isso já é descrito na literatura médica. Antes dos 2 anos de idade, deveria ser 0 tela, porque o impacto é muito grande e sabido já. A criança, ela demora muito tempo. Se a criança está vendo uma bola ali, aí você esconde a bola, aquilo saiu da cabeça da criança. Ela nem vai procurar ali atrás, né?
Então, ela demora muito tempo para desenvolver as estruturas atencionais. E antes dos 2 anos, se você dá essa variação, esse estímulo muito intenso, ela provavelmente vai ter alterações em estrutura cerebral. Isso ainda não foi medido, a estrutura cerebral ainda não foi, apesar que já tem artigos que estão tentando, fizeram ressonância magnética, isso ainda não foi mensurado. Agora, em termos comportamentais, muito bem descritos, que tem alterações significativas. E já tem coisas que ficam meio óbvias para os pais, né? Que, assim, por exemplo, a minha sobrinha, ela muda de humor a depender do desenho que ela tá mais vendo. Então, às vezes, os pais que, infelizmente, precisam de uma distração para a criança de vez em quando, pode começar a notar esse tipo de coisa. Seu filho ou sua filha tá respondendo mais, tá com hábitos que não tinha antes, você não sabe de onde veio, pode ter vindo do desenho que está assistindo. E principalmente agora, né, durante a pandemia, que as escolinhas ficaram fechadas, porque a gente acaba culpando a escolinha, né, que é aquele coleguinha que fala coisa errada e tudo, mas estando agora em período de pandemia, as crianças isoladas dentro de casa, aí o cuidado tem que ser redobrado ainda, né, para o celular, televisão, essas coisas. Porque não é só, Mila, também questão de conteúdo, né? E o fato mesmo a tela, que é bidimensional, e a relação com a tela, que está privando a criança da relação com o adulto, ou com outra criança. Então, na verdade, é o tempo que a criança não faz determinadas coisas também, né? Não é só o que ela faz. E o que você trouxe, Vi, também é muito, muito impactante, assim, né? Nesse momento, a gente está vivendo uma situação que a gente não sabe o que vai ter daqui a pouco, porque o uso de tela aumentou muito nesse período, né? O que desenvolve essa questão de controle de impulso, de atenção focal, de memória de trabalho, são estímulos que você tem e você lidar com eles, né? Assim, o planejamento é a função, vamos dizer assim, mais humana que a gente tem, que é planejamento estratégico, córtex pré-frontal, ela é você se adaptar às circunstâncias. E isso só em interações humanas que elas não são previsíveis. Estava vendo a sua palestra, né? Justamente o fato da criança se mover, brincar, pular, pegar na terra, o tato, o olfato, isso tudo é muito importante para o desenvolvimento, né? É fundamental, a biologia é lenta, né? Assim, se você pensa na evolução das espécies, a biologia é muito lenta e a tecnologia é muito rápida. Isso já meio que entra na nossa próxima pergunta, que é justamente pelo fato da biologia ser lenta, uma ação agora na infância da criança pode repercutir muito lá na frente, né? E aí a gente entra na questão do longo prazo. O que se espera? Claro que cada pessoa é diferente, vai variar, mas o que se espera a longo prazo de uma criança que foi muito exposta a telas muito cedo? Então, uma das dificuldades, uma das críticas que estão aparecendo nesses resumos é que não temos ainda muitos estudos longitudinais, né? Que seria isso, acontece agora e daqui a um tempo o que aconteceu? E aí eles levantam de por que esses estudos são difíceis, porque exatamente a tecnologia é muito variável. Então, você não tem como comparar em 2021 uma criança de 12 anos que está usando um software tal, né? Porque em 2020 era outro, né? Era outra criança de 12 anos e era outra tecnologia, então e tem essa dificuldade. Agora, um dos artigos também desse ano de 2020, eles estão esperando um boom de miopia após essa superexposição a telas em crianças pelo isolamento social. Então, está se esperando um boom de miopia. Os hábitos, eles são criados muito nesses primeiros anos de vida, né? Até a adolescência, normalmente os hábitos estão ali dispostos, né? Que são os hábitos que você adquire da sua família de origem, né? Se a sua família é uma família mais ligada a telas, é bem possível que você será também. Então, e que isso vai impactar? E depende se você vai promover mudanças ao longo dos anos, mas assim, os impactos, eles são esses que a gente já citou, né? Assim, alterações posturais, eu não falei, são muitas, metabólicas de peso, consequências da vida sedentária, os distúrbios visuais,
né, as questões de humor, depressão mais em mulheres e ansiedade mais em homens, déficit de atenção. Agora, o ser humano é muito plástico, então pode se adaptar depois. Mas, assim, eu acho que como recado, assim, né, apesar de ser um canal de tecnologia, assim, isso dos adolescentes para adiante, e com critérios, né, porque para a criança, muitos impactos negativos, mas muitos, sabidos. A gente tem ouvido falar muito de pessoas ficando com mais problemas psiquiátricos, então a tendência é que isso piore, né? Se a gente começa a criar bebês com acesso às telas, né? Porque os problemas psiquiátricos que a gente tem visto hoje é gente que foi pegar em celular com 10 anos, 11 anos de idade, né? Agora a gente está criando uma geração que com 2, 3 anos de idade, como minhas sobrinhas, já ficam ligadonas na TV. Então, assim, quem sabe o quão ruim pode ficar esse surto de doenças psiquiátricas que a gente está vendo agora, né? É um cenário, assim, que é muito preocupante. É muito preocupante. Que eu tô pensando justamente nessa linha, tem surgido alguns estudos falando que essa nova geração tem um QI inferior à geração passada. Óbvio que QI não é a melhor medida, né? A gente pode, né, isso tem outras coisas que a gente pode abrir, mas assim, um dos motivos é justamente essa autoexposição a ficar o tempo inteiro na tela, não ler, não ter muitos estímulos e poucos filtros para resolver esses estímulos, né? Aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, Marilise. Então, bom, testes de QI eu nunca acho que são tão válidos, né? Assim, eles medem velocidade de processamento, né? Processamento motor, eles medem algumas questões, assim, que faz sentido que estarão prejudicadas com essa exposição à tela, né? Agora, o que eu acho que é mais importante, inclusive em relação aos testes de QI, que pode impactar os testes de QI, é a questão emocional das crianças, né? Elas não controlam impulso. E na tela, aliás, assim, dependendo do jogo, o que o jogo busca é impulso, né? O jogo busca atividades reflexas, você tem que ver um estímulo e responder, ver um estímulo e responder. E isso, em nível de processamento cerebral, é um nível muito baixo. É um nível quase que nem você bater o martelinho do joelho e o joelho levantar. Então, isso porque é muito diferente um reflexo de uma atividade reflexiva, né? Para você ter uma atividade reflexiva, você tem que parar, dar 2 passos atrás, analisar todas as informações e tomar uma boa decisão. Que isso é a função mental mais alta, é a mais elaborada de todas. Então, por isso eu imagino que os testes de QI estão rebaixados, assim, porque isso realmente os jovens não têm muito mais. Né? Assim, eles reagem, são muito reativos, são rápidos para reagir, mas com pouca atividade reflexiva, ou menos do que a geração anterior, talvez, né? E isso tem tudo a ver com a própria dinâmica dos softwares que são desenvolvidos, né? Porque a gente está sempre buscando facilitar a interação, a gente está sempre buscando que a pessoa realize atividades pensando o mínimo possível. Uhum. Isso é diretriz de desenvolvimento de software. A pessoa não tem que pensar muito para fazer, tem que estar ali na cara dela. Então, eu acho que isso pode ter um efeito negativo até nesse estímulo ao pensamento crítico, reflexivo da pessoa, né? Caraca, isso me deixa muito assustada. É estranho, né? É assustador. Assim, né? Inclusive, assim, essa coisa de jogos, né? Então eles fazem estudos, então tem livros interativos, olha que bacana, tem livro interativo, né? E aí o pai está lá do lado, porque uma das críticas né? Não tem conteúdo adequado, ou então não tem interação com o adulto. Mas aí eles fazem estudos com livros, e-books e com a interação do adulto, né? E mesmo assim é prejudicial, né? Assim, porque por causa da luz da tela, que não era para estar ali, né? A criança tinha que estar ou ouvindo ou acompanhando a leitura e ter calma interior. E isso é construído a partir da experiência. O estímulo ele não voa, né? Ele não voa para você tomar uma decisão aqui. Ele vai entrar, ele vai percorrer um caminho, ele vai percorrer um processamento, e aí ele vai chegar num estágio, e se não tem a experiência, não tem a construção.
sistema nervoso não nasce pronto. Então, falar, tá, mas aí tem o conteúdo também de jogos pedagógicos, né? Também, assim, nenhuma indicação de benefício de jogo pedagógico é melhor do que um conteúdo de agressividade, por exemplo. Mas nenhuma indicação de conteúdo positivo que supere brincar na natureza ou interação com outro ser humano. Isso é OMS, a Sociedade Norte-Americana de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria. Aí eles têm diretrizes específicas, né, de 0 a 2 anos, 0 de tela, até 5 anos, máximo 1 hora por dia. E aí eles fazem estudos e vê, então tá, em todas as populações do mundo, como é que está isso? Né? Aí eles usam o critério mais de 1 hora ou mais de 2 horas. E aí 98% das crianças antes mais de 2 horas. É importante, eu acho que a gente destacar nesse sentido, só para que não cause confusão, não é que o conteúdo do jogo pedagógico não tem valor. É que a dinâmica de interação com o jogo que causa todos os malefícios que a gente está falando até agora, né? Aí, assim, o que eu queria te pedir antes da gente partir adiante é se você tem alguns exemplos específicos para mencionar, seja da literatura ou de experiência própria sua. Bom, experiência própria minha, assim, né? Eu pergunto tempo de tela faz 20 e tantos anos. E aí, para algumas crianças, eu falo assim, desliga, na época era TV, e volta daqui 1 mês e meio. Né? Então, assim, aí, claro, no começo vai ter síndrome de abstinência, e é síndrome de abstinência mesmo. A criança vai ficar irritada, vai chorar, vai brigar, porque, na verdade, o prazer que a tela dá, ela entra no ciclo de recompensa. Né? Ela está sendo descrita, já tem um adendo no código que faz diagnóstico de síndromes mentais, ela já é descrita como uso abusivo de tecnologia, mas ainda é um anexo. No Código Internacional das Doenças, ela já vai ser considerada uma doença, né, o uso abusivo de tecnologia. Então, assim, na minha experiência pessoal, assim, já aconteceu isso, né, de pedir que desligue e volte um tempo depois, e a criança está ótima quando os pais conseguem, né, nem sempre conseguem. Ou então, por exemplo, crianças com sintomas de comportamento autista mesmo, que só repete aquilo que o desenho fala, que não tem linguagem proposicional. Você conversa com a criança não te responde, ela não olha no seu olho, e você também desliga a tela e dá algumas indicações também, esses sintomas diminuem muito. Então, sim, muita experiência em consultório disso. E na literatura também, né? Eles falam desses aspectos todos, né? Assim, de que tem alterações de agressividade e que se é substituído por brincar na natureza, e também um brincar não estruturado, não é um jogo, é deixar a criança brincar. Então, a OMS recomenda 3 horas de atividade física para criança, não estruturado, ou seja, brincar, deixa a criança brincar. Sendo que 1 hora de brincadeira vigorosa. Você deixa a criança sair correndo, deixa eu não cair. Sei se eu aguento esse ritmo. Eu joguei essa pergunta justamente porque eu vi na sua palestra o exemplo dos sintomas autistas que você mencionou. E assim, pode ser que uma pessoa que não esteja familiarizada com os impactos, né, do uso excessivo da tela pode diagnosticar aquela criança como uma criança autista, efetivamente? Isso acontece? Olha, né? Aí eu estaria dizendo que os profissionais não têm competência para fazer isso. Não, tá, tudo bem. Porque uma alteração de comportamento, ele vai ter em jogo uma biologia e um ambiente. Então, se você tem um ambiente favorável, assim, eu digo sempre que você tem que limpar terreno, né? Você tem que favorecer o melhor ambiente possível, para depois você definir como uma questão biológica, mesmo porque não tem um marcador biológico para o autismo, né? Então, o diagnóstico de autismo ou de TDAH é um diagnóstico comportamental. Então, eu prefiro acreditar na saúde, sempre, sempre. Assim, antes de introduzir um medicamento ou uma intervenção para uma criança, eu prefiro cuidar do ambiente. E aí, cuidando do ambiente, aí sim a gente pode ajudar aquela criança no seu desenvolvimento, seja através de terapia, seja através de medicamento, né? Mas sim, assim, eu diria que sim, que nós todos estamos virando uma sociedade autista.
Infelizmente, nossa, isso foi profundo, eu processei depois. É mesmo porque, assim, até como eu não sou médica, né, Marilisa? É de conversas em casa que eu ouço. Mas o uso excessivo de Ritalina sem ter TDAH mesmo pode levar a distúrbios depressivos depois na adolescência e depois na vida adulta, né? Então, muita criança que teve que tomar Ritalina porque... que teve uma época, né? Teve um boom de Ritalina durante os anos 2000, principalmente, e muitas dessas crianças desenvolveram uma depressão bem pesada por causa disso. Não passou esse boom, né? Assim, então, assim, a prevalência é por volta de 5%, né? 3 a 5% a prevalência, e assim, se você vai numa escola, principalmente norte-americana, mas no Brasil também, a quantidade de crianças medicadas às vezes é de 40%. Né? E aí, então, 35% aí está dedicado sem indicação específica. Né? Tem uma questão, assim, que quando você está medicando um comportamento, eu particularmente sou extremamente cuidadosa, porque está privando aquele ser de expressão também. E pior, né? A criança está em formação ainda. É muito delicado você interferir com a química que ainda está se desenvolvendo na cabeça. Mas então vamos falar de coisas boas agora. Você conhece, assim, estudos que apontem benefícios do uso assistido adequado de dispositivos tecnológicos para crianças? Então, né, a partir dessa pergunta, eu estou pensando sobre ela já faz 2 dias, né? Assim, então, eu não tenho. Assim, agora, para crianças com alterações, aí tem muitos benefícios. Uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, ela não consegue mexer um dedo, mas se ela fixa o olhar por um tempo determinado, ela é capaz de fazer digitações, né? Assim, ou então, com uma tecla só, ela consegue se expressar. Né? Crianças autistas, elas têm mais facilidade de lidar com a fala mecânica do que com a fala humana. Né? Então, teve um psicanalista francês que ele apresentou um trabalho, até aqui em Juiz de Fora mesmo, que ele percebeu, vamos dizer assim, fortuitamente, eles estavam pensando no software para lidar com criança autista, e a estagiária dele estava ao lado do paciente, e ele não interagia nada com ela face to face, né, assim, e através da tela ele interagiu perfeitamente. Né? Aí eu também já tenho experiência em consultório, assim, muitas crianças autistas que se alfabetizaram a partir da... então, assim, a tecnologia ela pode ajudar muito quando tem alterações, né? Que aí ela ela traz uma ferramenta de ajuda. Então, a tecnologia assistida à disposição de quem, né, tem necessidade dela para o seu desenvolvimento, eu acho maravilhoso. Agora, benefícios, assim, o que eu imagino seria, assim, de interação nesse momento de isolamento social, né? Assim, então, do uso, de não ficar lá na tela à toa, mas, assim, ter um propósito claro, que é a divulgação de conhecimento, com certeza absoluta, né? Aí a gente entra numa coisa oposta da exclusão digital, né? Que tem gente que não tem acesso. Então, aí eu imagino que sim, né? Assim, mas para idades maiores. Para criança, eu acredito que não. Nada substitui o brincar livre na natureza e com outras crianças. Como eu disse, eu procuro na literatura médica. Então, pode ser que ali eu estou vendo um viés de quem apresenta problemas. Na literatura médica não há relato, nem de benefício de jogo pedagógico. Então, que dicas você deixaria, assim, por fim, por exemplo? Porque, por exemplo, músicas infantis são coisas que os pais gostam de apresentar para as crianças. E hoje em dia, a conveniência é a música infantil na TV. Então, essas coisas, assim, que dicas você daria para esses pais para substituir a tela e, mesmo assim, manter a tradição das músicas, das brincadeiras? A voz humana ainda é o maior alimento. Né? O que se diz para as crianças, a interação é insubstituível também. Então, assim, se você puder dedicar um tempo para estar com seu filho, cantando, conversando, é isso. Né? Não podendo, a criança, assim, explicar para a criança que papai e mamãe não podem, né? A criança vai aprender controle de impulso, e enquanto mamãe não está trabalhando, você vai ficar brincando.
né? E aí disponibilizar brinquedos e não se preocupe da criança entediar. Eu acho que isso é a grande angústia. Os pais querem, né, tem culpa porque eu estou cansado, então quer distrair a criança. E aí liga lá e acha que está beneficiando a criança. Não está. O tédio faz parte. Eu achei o máximo. É isso. O tédio faz parte. Eu achei isso vale para todo mundo, que o tédio faz parte. Tristeza também. Frustração também. Você recomenda algum livro, algum lugar de referência que os pais possam correr atrás de mais informação? Olha, eu recomendo o site da Aliança pela Infância, porque lá você tem muito, talvez não tenha muito assunto sobre a tecnologia, isso eu confio que vocês vão produzir, né? Assim, mas no site da Aliança pela Infância é o que fazer com a criança, que coisa bacana que você pode fazer com a criança, alternativas legais, de brincadeiras, de músicas, né? Você falou de músicas, tem muita música bacana. Só agradecer demais, que foi um papo muito bacana, foi bem fora do que a gente está acostumado, que a gente fala muito para o público mais adulto, e agora a gente está falando para o público adulto para cuidar das crianças. Se você quiser deixar algum contato seu, assim, você tem alguma página acadêmica, alguma coisa assim? Então, sobre isso eu queria conversar com vocês, eu quero ter uma página. Aí, ó. E essa página ela já tem até um domínio registrado, chama palavra.arte.br, porque a palavra, sim, porque a motricidade, a Aliança pela Infância já tem tudo lá sobre o brincar, né? Mas o que se diz, como se diz, como a linguagem estrutura, a interação humana, o conto de fada, a música, e aí então eu tenho intenção de ter essa página, mas ainda não existe. Mas isso a gente conversa depois. A gente providencia, coloca aqui, se você tá liberado aí, você é uma pessoa desenvolvedora que tá querendo ajudar aqui, ó, comenta aqui que a gente passa o contato para frente. Marilise, foi um prazer, muito obrigada, viu? Um abração, um beijão para vocês. Obrigada demais. Para vocês também, muito obrigada, tá, gente?